terça-feira, dia de Portugal Inovador. Hoje conhecemos um projeto pioneiro, um manual de codificação científica de inteligência facial. O autor, Armindo Freitas Magalhães, nosso convidado nesta edição da Manhã Informativa. Bem-vindo, professor, bem-vindo ao Porto Canal. A Manhã Informativa é um gosto recebê-lo. Obrigado. Descreve a inteligência facial como uma grande herança para a sobrevivência humana. Foi este o ponto de partida? É verdade, há 20 anos que nós, no Laboratório da Expressão Facial da Emoção, na Faculdade de Ciências da Saúde, da Universidade Fernando Pessoa, aqui no Porto, desenvolvemos um trabalho de tentativa de identificar a inteligência facial. Mas este conceito não é de agora, este conceito já tem no mínimo 7 milhões de anos, porque nós precisamos da face para comunicar as nossas emoções e esse é um ato de inteligência. Chegar aqui é, sem dúvida, um ato de inteligência facial. E este trabalho é o culminar de vários anos de investigação, Sr. Professor, de investigação sua. É verdade, 2 décadas de investigação, sempre prática, com a envolvência dos estudantes, por exemplo, e de toda a comunidade, no sentido de criarmos um instrumento de medição da inteligência facial. E, ao mesmo tempo, ser possível também criar aquilo que nós denominamos de um quociente facial. Nós temos o quociente de inteligência, temos o quociente emocional e agora temos o quociente facial, no âmbito da minha teoria do cérebro quádrio, ou seja, o cérebro facial. Vamos tentar explicar isto para quem nos vê lá em casa, Sr. Professor, porque isto parece tudo muito complexo. É assim tão complexo em termos práticos? Não, é fácil de explicar. Até porque, e nós não precisávamos de um laboratório para fazê-lo, na medida em que o nosso laboratório está aqui todos os dias, na sua, na minha, na face de todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver. Porque torna-se necessário terem atenção que quando nós comunicamos, nós estamos a usar de facto o cérebro facial, que é a forma de ser possível apresentar as 8 emoções básicas e ao mesmo tempo ter uma atitude de primeiro identificar, depois reconhecer, depois regular e depois usar a expressão facial de emoção. Quer-nos explicar, Sr. Professor, aquilo que estamos a ver naquela imagem? Naquela imagem estamos a ver as 8 emoções básicas. Neste caso são as 7 emoções porque o instrumento de medição de inteligência facial foi desenvolvido até 2019. Só em 2019, em finais de 2019, é que nós inserimos a 8ª emoção básica, que é a dor, pain, e, portanto, aquelas são as imagens num avatar que nós criamos em laboratório, denominado MESU, e criamos também um feminino e um masculino. Este é o feminino e, como tal, estas emoções fazem parte do instrumento de avaliação da inteligência facial. São diferentes, professor, o masculino e o feminino? São diferentes não na expressividade, porque as emoções são as mesmas, mas na forma como nós percepcionamos, nós conseguimos verificar algumas diferenças. Isto tem muito a ver com o contacto com o outro também, Sr. Professor, depois em termos práticos? Sim, tem muito a ver com o contacto com o outro e com a regulação e o uso das próprias emoções. Nós já estudamos as diferenças de género, já estudamos também as variáveis moderadoras da expressão facial da emoção, por exemplo, o contexto, o género e a cultura, não é? Para além da idade. Nós sorrimos mais, por exemplo, na idade reprodutiva e sorrimos muito menos na idade da senescência. Isso já está comprovado. Agora estamos numa fase de implementar a inteligência facial como um mecanismo de, por exemplo, seleção nos recursos humanos, verificação nos hospitais, etc, etc. Este instrumento tem diversas aplicações psicossociais. E de que forma é que ele depois é implementado em termos práticos, Sr. Professor? Como é que cada um de nós pode dispor destes instrumentos, se assim podemos dizer? Basta consultar o nosso site oficial, www.fix.pt, neste caso será fix2.pt, na medida em que nós criamos inicialmente o Fix1, que é o Facial Intelligence para a avaliação de toda a inteligência facial, mas depois criamos o 2, porque envolvemos as emoções básicas que são necessárias para que a inteligência facial funcione. É simples, é só consultar o site e daí retirar toda a informação e depois aplicar. Isto é muito curioso, professor, porque fala aqui na sua implementação e da forma como ele pode ser posto em prática em locais como, por exemplo, hospitais
escolas também diria que, Sim, que é possível claro, que isso aconteça. Melhorar também aprendizagens, cuidados, é possível fazer Tem através muito da a ver com inteligência isso, tem muito a ver facial? com isso. Por exemplo, traduzido para português, seria do Facial Intelligence Coding System, será um sistema de codificação da inteligência facial e faz todo o sentido que seja aplicado ao nível educativo, porque vai fazer com que a agressividade e até em casos extremos a violência tenha índices mais diminutos. E isso é importante na relação entre, por exemplo, o professor e os alunos e entre os alunos também. Portanto, estas aplicações práticas, as implicações e aplicações práticas dos instrumentos são muito importantes. Sr. Professor, este é um trabalho sempre em evolução? Nós vamos fazer já o chamado FM Fix 3.0, que está previsto que seja lançado em outubro de 2024 e já vamos incluir então a oitava emoção básica, pain, ou seja, dor, que é muito importante que nós consigamos adaptar as emoções básicas, aquelas que de facto estão cientificamente estudadas e validadas, a este instrumento, é esse o objetivo. Sr. Professor, e este é um trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos. Tem também já um livro lançado neste sentido? Sim, nós temos vários livros, mas no caso em concreto temos o manual, que faz parte de toda a aprendizagem do FM Fix 2.0, mas também temos o Inteligência Facial 2.0, porque é importante termos em atenção a teoria e a prática para a implementação deste instrumento. Eu estou convencido, como digo há bastante tempo, que a face é sem dúvida o grande atlas das emoções humanas. Sr. Professor, para terminar, e por isso mesmo é que este trabalho que tem desenvolvido e que todo o laboratório tem desenvolvido é também ele muito premiado, não só a nível nacional, mas também internacional. Muito obrigado por essa referência. É verdade, nós temos recebido várias distinções a nível nacional e internacional pelo trabalho ao nível do pioneirismo e também ao nível da inovação. E isso, para além de nos deixar orgulhosos enquanto equipa, ao longo destes 20 anos, nós estamos a comemorar 20 anos, o laboratório está nesta altura de parabéns, todavia deixa-nos também uma grande responsabilidade para deixar um grande legado. Vamos continuar a estudar a face, porque no fundo a face acaba por ser sempre a nossa identidade. Sr. Professor, muito obrigada por ter estado connosco, um bom ano e muitos parabéns pelo Igualmente, trabalho. muito obrigado.